atmosférica do Departamento de Engenharia Elétrica, ele é formado por professores e alunos do departamento e o know-how hoje do grupo é a expertise no estudo da eletricidade atmosférica, o monitoramento de tempestades com raios, o desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento dos sensores de detecção, tem expertise em projetos de P&D e monitoramento de campo elétrico atmosférico. O Storm Detector Sensor ele faz o monitoramento de raios totais, ou seja, raios dentro da nuvem e da nuvem para o solo. 1/3 das descargas são nuvem-solo e 2/3 das descargas correspondem a descargas intranuvem. Em outras palavras, 90% dos raios que nós visualizamos estão dentro da nuvem. 10% dos raios somente é aqueles que a gente vê da nuvem para o solo. Então a maior parte das descargas atmosféricas estão dentro da nuvem. Existe um tempo, um range, um gap de tempo entre a ocorrência de uma descarga intranuvem e de uma descarga nuvem-solo. Essa variação de tempo entre a ocorrência de um para o outro fenômeno é o que nós estamos estudando agora no nosso grupo para que essa antena faça essa identificação. O Storm Detector Sensor ele é um sensor short range, ou seja, ele faz o monitoramento em até 40 km de distância. Ele trabalha em rede, ele opera em rede, e ele é composto por uma antena que faz a detecção do raio e pelo monitoramento que é feito por um sistema embarcado de microcontroladores, antena GPS, Bluetooth, bateria, né? Então esse equipamento como um todo ele corresponde ao Storm Detector Sensor, que possui uma eficiência de detecção acima de 76% e uma probabilidade de localização maior de 90%, ou seja, todos os raios que esse sensor detecta possuem uma localização em tempo real, em solo, e que está numa margem de erro entre 500 metros e no máximo 3 km, o que corresponde a uma probabilidade de detecção de 80%. A maior parte dos raios acontecem dentro da nuvem, e os raios que acontecem em nuvem-solo corresponde a 10% apenas de todos os totais que estão presentes durante uma tempestade. Este sensor, este equipamento, este dispositivo consegue detectar os raios totais, ou seja, nuvem-solo e intranuvem. É um equipamento que consegue responder à localização em tempo real por um mapa. Ele consegue oferecer um nível de alerta de raios baseado numa tabela utilizada pela NOAA nos Estados Unidos. Ele oferece a dinâmica probabilística de ocorrência de raios na região e, por conseguinte, um traço, uma dinâmica da tempestade com raio, e também oferece uma densidade de extensão de flashes por quilômetro quadrado por minuto. Todo raio ele pode ser positivo ou negativo. Os raios negativos, em sua predominância durante uma tempestade, são aqueles raios que apresentam uma certa ramificação, né? Parece o galho de uma árvore, uma raiz de uma árvore. Enquanto que a menor parte dos raios são positivos, são os mais intensos e que causam os incêndios em florestas. Nessa época do ano, na época de verão, de 20 a 30% das ocorrências de raios na região sul do Brasil são de raios positivos. Isso significa que é mais que o dobro da média de ocorrência de raios positivos no planeta. Portanto, a interpretação de um raio nuvem-solo, intranuvem, de polaridade positiva e negativa também é uma proposta de continuidade desse projeto do Storm Detector Sensor. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, 70% dos desligamentos
das linhas de transmissão são causadas por raios. E 40% dos desligamentos das linhas de distribuição são causados por raios. Ou seja, isso impacta diretamente na qualidade do fornecimento de energia elétrica. Quando um raio atinge, direta ou indiretamente, uma linha, seja de transmissão ou de distribuição de energia elétrica, ele causa perturbações nessa linha. Ele causa oscilações de tensão, de curta ou de longa duração, ele causa distúrbios elétricos, sobretensões, e todos esses fenômenos eles impactam diretamente na qualidade no fornecimento de energia elétrica. Com o Storm Detector Sensor, nós conseguimos reunir informações setoriais que são imprescindíveis, seja para a defesa civil, seja para a agricultura, para o setor de telecomunicações, refinarias, siderúrgicas, hospitais, aeroportos, enfim, uma gama de setores que estão preocupados com informações e sobre o monitoramento dos raios. Não menos importante, o próprio setor elétrico. O grupo de fenômenos da eletricidade atmosférica, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná, tem dedicado grande parte dos seus estudos, das suas pesquisas, para estabelecer projetos, para criar projetos, desenvolver tecnologias que estejam alinhados a um processo de inovação e de interesse público, em especial no que se refere às descargas atmosféricas. Por isso, o projeto do Storm Detector Sensor tem um forte apelo de inovação, desde a caracterização dos equipamentos, desenvolvimento de algoritmos, processamento de dados, busca por componentes que sejam mais acessíveis. Esse equipamento hoje custa cerca de 30 vezes mais barato do que a aquisição de um sistema mais amplo de monitoramento. Né? E do ponto de vista de interesse público, as informações geradas por esse equipamento, por esse dispositivo, são de interesse direto para a defesa civil, para as pessoas, para o público em geral, né? Que estão vulneráveis em ambientes externos à ocorrência de raios. Está voltado para o interesse de capacitação de profissionais que se preocupam com a gestão de risco de pessoas, seja em empresas, seja no lazer. Esse sensor, o Storm Detector, ele passou pelo crivo de análise da mínima funcionalidade viável, com acréscimo de produtos e de recursos a ele, né, desenvolvimento também desse equipamento, e passou pelo processo de mínimo produto viável, o MVP, em que o produto possui validade como proposta de operação. Quanto à prova de conceitos, o Storm Detector Sensor ele é o mínimo produto viável, a antena, por sua vez, é uma mínima funcionalidade viável, e o software é uma prova de conceito e que nesse momento está em fase de homologação. E com isso tudo nós conseguimos reunir informações setoriais importantes que auxiliam na tomada de decisão, seja no apontamento de áreas de risco e desenvolvimento de planos de segurança, ou até mesmo a redução de custos operacionais de logística, né? A visualização desses resultados tangíveis de alertas e, por conseguinte, a automação da emissão de alerta de raios. O grande segredo dos sistemas de monitoramento é entender que uma coisa é a detecção, a outra é o monitoramento e a outra é a previsão. A detecção é o que qualquer sensor, qualquer antena sensível à ocorrência de raios faz. O monitoramento já requer um refinamento desses dados, uma interpretação numérico-matemática, por processo de triangulação, multilateração, clusterização, enfim, que faça o agrupamento dessas informações e transforme essas informações em produtos que você possa visualizar numa tela, como, por exemplo, a localização de um raio. Já a previsão do raio é algo que está sendo estudado por muitos outros pesquisadores e que o nosso grupo, o FEA, no Departamento de Engenharia Elétrica, está também debruçado a compreender um pouco melhor como avançar nesse processo, diante desse projeto, para que seja feito uma previsão de curtíssimo prazo, mas uma previsão de localização para a ocorrência de raios. Outra coisa que tem que tomar cuidado
é sobre a discussão que é feita em cima da eficiência da detecção e a precisão de localização. A eficiência de localização, via de regra, é inversamente proporcional à precisão. O que isso significa? Significa que é como se fosse uma balança, né? Quando a eficiência da detecção é grande, então a precisão de localização ela decai. Quando você aumenta a precisão de localização, a eficiência de detecção cai. E qual é o ideal, né? O ideal é que os dois estejam em equilíbrio. E, portanto, nunca uma eficiência de detecção e uma precisão de localização, ambas serão 100%. No máximo, 50-50. Agora, o que difere de um sistema de monitoramento em relação ao outro ser mais eficiente ou mais preciso são os interesses quanto às informações dos raios. Isso é perfeitamente viável e adequado a se fazer dependendo do sistema de monitoramento. O Storm Detector Sensor possui uma eficiência de detecção de 76%. Isso resulta numa localização, numa probabilidade de localização maior e, por conseguinte, uma precisão maior da localização. Mesmo assim, nós conseguimos com esse sensor equilibrar muito bem, passando até de 50%, os parâmetros de eficiência de detecção e precisão de localização. A antena utilizada no Storm Detector Sensor é uma antena omnidirecional que está avaliando as ondas eletromagnéticas no campo distante de Fraunhofer. Portanto, acima de 3 metros, ele já consegue identificar qualquer tipo de variação de campo magnético a partir de uma onda eletromagnética emitida por um raio. A originalidade do Storm Detector Sensor está na sua capacidade de melhoria contínua, na aplicabilidade da detecção de alerta de raios, na comparação, na possibilidade de comparação com outros dados de outras redes de monitoramento, na possibilidade dele operar tranquilamente em rede com outros sensores de outras originalidades, com outras especificidades, está no conceito de antena desenvolvido para esse dispositivo, que permitiu ampliar um pouco mais o processo de melhoria na detecção dos raios, o desenvolvimento de um software próprio, exclusivo para a visualização de informações, uma aplicabilidade de uma área probabilística de ocorrência de raios e da técnica de triangulação por geolocalização, que é utilizado para fazer o monitoramento dos raios. O diferencial competitivo do Storm Detector Sensor é a dedicação full-time e follow-up da equipe do Storm Detector, que é composto pelos membros, pelos alunos e professores e cientistas do grupo de fenômenos da eletricidade atmosférica, né? O tracking da atividade elétrica da tempestade, usando somente dados de raios, a clusterização mostrando a localização dos raios, a customização, inclusive, desse ambiente, dependendo da forma como deve ser feito esse gerenciamento de alertas, né? E além de todos esses produtos que o próprio Storm Detector oferece, a capacidade que ele tem de não substituir nenhum outro sensor, ele é um complemento aos demais sensores. Isso é algo que agrega, que soma, e, portanto, que só vem ampliar o conceito do conhecimento e dos cuidados que devemos ter frente às tempestades com raio.